Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreshet Yeshua, daqui de Salvador, Bahia, localizada aqui no bairro de Campinas de Brotas. Você pode nos conhecer melhor, inclusive, quando você que nos ouve quiser nos visitar, você pode encontrar a localização em moreshetyeshua.org.br, e lá você vai ter, na aba Contatos, você vai ter um mapa lhe ajudando a chegar até aqui. Nosso serviço de Shabbat começa às 10 e encerra aí por volta das 12, 12h15. Por enquanto estamos apenas fazendo o serviço da Torá, no Shabbat pela manhã, e uma vez por mês estamos fazendo a Havdalah, que é o encerramento do Shabbat, e o Rosh Chodesh, que é a santificação do mês, a lua nova. Se Adonai permitir, no próximo dia 4 de dezembro, estaremos aqui, celebrando, comemorando o início do novo mês, e também a Havdalah, ao pôr do sol. Hoje nós estamos estudando a Parashá Vaishlach, que é traduzida como "e enviou", uma alusão a quando Jacó envia mensageiros a Esaú, por isso que tem esse nome. E estão aí na tela para vocês as porções que são estudadas, foram estudadas durante essa semana, encerra hoje, e a partir do pôr do sol de hoje começa uma nova Parashá, uma nova porção. Hoje são 16 de Kislev. No próximo domingo, lembrando já desde já para não esquecer no final, no próximo domingo, ao pôr do sol, começa a festa de Hanukkah. Não é amanhã não, o próximo eu estou errado, o próximo é amanhã, de amanhã a 8, no domingo de amanhã a 8, ao pôr do sol, começa a festa de Hanukkah, a festa das luzes, ou a festa da dedicação. Irmãos, vamos orar um pouquinho, vamos pedir a direção do Eterno. Adonai, em nome de Yeshua, eu peço a tua bênção nessa hora, para que possamos estudar um pouquinho mais a tua palavra. O nosso desejo sempre é sairmos melhor do que o que chegamos, ou seja, aprendendo um pouco mais, para que possamos melhorar a cada dia. Sei que é difícil, porque nós, seres humanos, às vezes, Pai, aprendemos uma coisa e esquecemos duas. E assim, nem sempre a gente melhora, mas o nosso desejo é melhorar a cada dia. Ajuda-nos nessa tarefa, seja conosco, nos abençoe. Que a minha boca seja a tua boca no nosso meio aqui, nesse meio, e que eu seja usado como um profeta teu nesse lugar, e que aquilo que eu falar, de acordo com a verdade, que seja assimilado por todos. Aquilo que porventura eu fugir da verdade, que seja esquecido por todos. Nós pedimos a tua direção, em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, essa porção, ela aborda, vou fazendo um breve resumo, ela aborda aquilo que dá nome a Parashá, e enviou Jacó mensageiros a Esaú. Mensageiros, aí a palavra é melahim, ou seja, enviou Jacó anjos a Esaú. Aí alguém pode tomar um susto, ora, enviou anjos? A palavra que é traduzida nas escrituras, na Bíblia, que é traduzida em português como anjo, é malá, plural melahim, que significa mensageiros. Quando Adonai manda um anjo, envia um anjo para falar com alguém, Miguel, ou seja lá quem for, ele enviou um malá, um mensageiro, e que é traduzido como anjo. Então, nem sempre, quando aparece a palavra anjo, como no Apocalipse, por exemplo, muita gente acredita, e está certo, que eram os líderes daquelas comunidades, que era chamada ali de anjo, porque é mensageiro. Poderia muito bem ser traduzido como mensageiro, mas optaram traduzir como anjo. Não faz muita diferença. Então enviou Jacó mensageiros ou anjos a seu irmão Esaú. A luta de Jacó com o malá, com o anjo, com o mensageiro ali naquele riacho. O encontro de Jacó com Esaú, Esaú é Esav. A palavra em hebraico é Esav, ou Esav. A chegada de Jacó em Siquém ou Shichem. E quando Jacó chega ali, semelhante ao que fazia Abraão, ele ergue um altar. A primeira coisa que os patriarcas faziam quando chegavam em um lugar era dedicar aquele lugar a Adonai. Eles levantavam logo um altar ali para dedicar a Adonai. E era altar de sacrifício. Hoje é muito comum nas igrejas o púlpito ser chamado de altar, mas não tem nada a ver.
Nada a ver. Altar é outra coisa totalmente diferente. Conta a história de Diná, né, violentada. Os filhos de Jacó destroem Siquém. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, é algo interessante isso aqui. Jacó migra para Betel e levanta um altar ali, ou seja, de novo, ele chega lá e santifica aquele local, separa aquele lugar para Adonai e levanta ali um altar. E a Paraxá encerra falando dos descendentes de Esaú, de Esav. E como não estava no script, eu queria comentar que logo já estou falando da Paraxá. Se a gente observar o final dessa Paraxá, quando encerra com uma descrição bem detalhada dos descendentes de Esav, né, de Esaú. E é interessante que na cultura judaica existe a crença, e tem toda a lógica, eu acredito também, tem muita lógica, que os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, né? Lembra que Esaú é Edom, não é assim? Acredita-se na cultura judaica, desde antigamente, que os edomitas deram origem aos romanos. E quando a gente vê que Esaú por natureza, era um guerreiro, Esaú, quando eu vejo Esaú, a descrição de Esaú, me lembra um pouco, não estou comparando que ele fosse alguém com aquela personalidade, né, de Nimrod, um poderoso caçador, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a questão dele ser um guerreiro, um homem de guerra, um homem caçador, um homem forte, valente, lembra um pouco o perfil de Nimrod. Nesse sentido, gente, não estou falando aqui, não estou querendo contaminar Esaú ao ponto de comparar a Nimrod, né? Não é isso não. Apenas como sendo um homem caçador, lutador, guerreiro. E se colocar os romanos como descendente dele, tem tudo a ver. Os romanos por natureza, o Império Romano era por natureza homens de guerra, uma nação valente, né, o maior exército que a terra, o maior império que a terra já viu, o maior exército de guerra, o maior sistema bélico que o mundo já teve. Ou seja, tem tudo a ver com Esaú. Esaú vai ao encontro de Jacó com 400 homens. Ele não ia com o coração cheio de amor, vou abraçar meu irmão, vou chorar, que emoção, não vejo a hora de encontrar meu irmão, levando 400 homens consigo. Normalmente o homem valente, o homem bravo, ele tem vergonha de chorar diante de outros. Então, há lógica nisso, de Esaú ser descendente dos romanos serem descendentes de Esaú. E quando nós vemos a disputa que há entre Roma e Israel, desde a época do domínio romano, lá no princípio, até hoje, qual é a herança principal hoje de Roma, dos romanos, do sistema romano? É o cristianismo nominal, vamos dizer assim, cristianismo nominal, alguns vão entender o que significa. Até hoje existe essa disputa. E até mesmo o segmento do cristianismo que não é considerado, eu não estou fazendo crítica aqui, gente, a comunidades cristãs, não, estou fazendo crítica ao cristianismo historicamente falando, né, durante a história, lá desde Constantino até os nossos dias. Sempre houve essa disputa de querer usurpar o lugar de Israel, não é assim? Sempre houve. Começou lá na era de Constantino e foi assim sempre. E até hoje é assim, inclusive em alguns meios evangélicos. Lógico, a maioria hoje já tem uma visão muito boa, busca essa aproximação, e muitos já estão realmente de mãos dadas com Israel, com os judeus que creem em Yeshua, principalmente. Mas ainda existe uma grande quantidade que tem ainda esse desejo de disputa, de tomar o lugar de Israel. Basta você ouvir muitos pregadores famosos por aí, como eu não vou citar nomes por questão de ética, mas eu já ouvi pregadores famosos falando no rádio que Yeshua, quando chegar, vai arrebatar a igreja e a igreja vai ficar lá no céu olhando Israel receber bomba aqui na terra. Isso é um pensamento de Esaú, isso é um pensamento edomita,
disputa, de usurpação, de tomar o lugar de Israel, de revolta, de ódio, porque olha, ele comprou a minha primogenitura, ele tomou a minha primogenitura, sendo que ele que quis vender. É preciso ter cuidado com essas frasezinhas sem sentido, com essas frases irresponsáveis, que é perigosa. Os romanos, gente, até nesse detalhe é interessante. O que significa Edom? Edom é basicamente vermelho, né? Todo mundo sabe disso. Esaú recebeu o apelido de Edom por causa daquele guisado vermelho. Edom é algo que tem a coloração vermelha. Ou seja, os romanos, qual é a cor que é predominante do Império Romano? Vermelho. Ou seja, tem toda a lógica. Desde a antiguidade, os antigos eram muito cuidadosos com esses detalhes, né, de trazer herança, né, marcar sinais que vai marcando sua conexão com os seus ancestrais. Até nisso, você vê que a coisa, até hoje, o símbolo, a cor do Império Romano predominante era o vermelho. E eu não quero aqui ofender ninguém não, gente. É história, é trazer a história. Se alguém se ofender é porque está querendo fechar os olhos para a história. Mas quando você vê, por exemplo, uma reunião de cardeais, qual é a cor predominante? Vermelho. Porque é uma alusão ao quê? É uma herança do Império Romano, o vermelho. E por sua vez, muito provavelmente, uma herança de Edom, vermelho. E aí nós vemos o porquê a disputa. Resumindo, como dizia lá no meu interior, no fringir dos ovos, Roma e Israel são irmãos. Cristãos e judeus são irmãos. Há essa disputa, esse rancor ainda, mas no fundo são irmãos. Chegará um momento que terão que fazer semelhante a Esaú, mas Jacó, se abraçar e chorar um no ombro do outro. É isso que tem que acontecer. E os dois lados têm que dar o passo. Nós vemos ali que Esaú tomou a iniciativa, por quê? Porque Jacó que estava com medo. Esaú teve que demonstrar aquebrantamento para que Jacó então pudesse se aproximar. É igual um cão e um gato. O gato vai diante do cão com medo. O cão tem que demonstrar amor e carinho para o gato sentir segurança e chegar e brincar junto. Como essa semana eu vi lá na minha rua um gatinho deitado no meio de um monte de cachorro. Interessante, rapaz. Os cachorros ali tudo deitado, cachorro de rua, e o gatinho lá deitado no meio brincando com eles. Olha que coisa linda. Então, vai haver isso em algum momento. Vai haver reconhecer que são irmãos, chorar um no ombro do outro e parar com essa disputa. Né? Essa disputa não é legal. Isso estava no coração de Esaú. Mas vamos continuar. No momento certo eu volto a falar desse assunto. Bereshit 32, 4 a 11. Eu não vou ler detalhadamente, mas vocês lembram que Jacó envia mensageiros a Esaú. E aí, quando os mensageiros de Jacó voltam, traz esse relato terrível. Jacó enviou, versículo 4, Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, a estirpe de Edom. Deu-lhes esta ordem, e aí foi orientando, né? Vamos para o versículo 6. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há com ele 400 homens. Gente, que negócio terrível. Imagine o que passou na cabeça de Jacó nesse momento. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. E então dividiu os grupos, daí teve as estratégias dele de proteger o seu rebanho, o seu povo. Alguém que vem bem intencionado, traria consigo 400 homens? Não tem explicação. Eu não acredito que Esaú vinha bem intencionado. Ele vinha realmente, ainda depois de mais de 20 anos, com desejo de vingança. Porque não é comum alguém que vem para encontrar seu irmão, chorar junto ali, trazer consigo 400 homens. Isso é um mini exército, isso é uma tropa. Quase aí um terço de uma legião romana, era algo muito, muito forte. Então Jacó temeu de medo.
E aí orou, livra-me, peço-te, 32:11, da mão de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Ou seja, o medo dele era da vingança, matar ele, matar a mulher, filho, tudo. Gente, nesse momento aqui, eu imagino o nível de angústia de Jacó. É como é algo como uma mulher quando está nos dias de dar luz, né, que até as escrituras falam disso, que ela sabe que daquilo ali ela não tem para onde correr. Ela vai ter que passar por aquilo ali. Sabe que vai ser um momento difícil, um momento de dor, e aquela angústia só vai passar depois que ela contemplar o rosto do filho. Aí Yeshua diz que toda a dor fica esquecida, e quem é pai, que já acompanhou nascimento, crescimento, né, da barriga da esposa e o nascimento do filho, sabe que é assim mesmo. Na hora que o menino nasce, acaba o sofrimento da mulher, acaba inclusive as brigas entre famílias quando uma criança vem sem ser esperada, não é assim? A maioria das famílias aí pelo mundo afora tem o casado namorado, né, não toma cuidado e faz as coisas antes do tempo, e aí engravida, e aí a família entra em guerra, não é assim? Entra em guerra, é confusão, é briga. No dia que a criança nasce, que as pessoas contemplam o rosto da criança, acabam as brigas. Às vezes, com o tempo depois, elas voltam. Mas naquele momento ali, acaba. A criança, o nascimento de uma criança, ela tem essa força. É algo tão forte, tão belo, tão bonito, que acaba com as brigas, e a mulher esquece da dor que passou. Ali Jacó estava numa situação igual a essa. Ele sabia que sua mulher, seus filhos, sua família já tinha passado. Um homem de responsabilidade nessa hora não pode fugir e deixar sua família lá à toa. Ele aí fica ali, angustiado, e passa a noite ali em oração. E aí o que é que acontece? Depois que ele faz a oração, aparece um mensageiro e vem lutar com Jacó. Vem enfraquecer mais ainda Jacó. Só que, na verdade, esse anjo que vem, ele decide a vida de Jacó ali. Olha só, após ele orar por isso aqui, aparece aquele anjo. No momento de angústia, eu acho que foi talvez o momento mais difícil da vida de Jacó, encontrar seu irmão, sabendo que seu irmão vinha executar a vingança que havia prometido. E aí, eu me lembro de Yeshua. O momento que Yeshua, numa angústia semelhante às dores de um parto, fica ali, no Monte das Oliveiras, clama a Adonai, pedindo que, se possível for, passe dele aquele cálice, aquele fardo terrível, que ele sabia que ia acontecer nas horas seguintes. Jacó orou ali, lutou com aquele anjo ali, que eu vou falar um pouco disso, e teve esse fardo, de certa forma, retirado. E Yeshua não teve esse direito. E Yeshua teve que enfrentar os 400 homens de Esaú, vamos dizer assim, que vinham ali, inclusive eram os romanos, né? Junto com os judeus ali, mas quem é que executava? Os executores eram os romanos. E Yeshua não pôde se livrar daquilo, teve que passar. Mas dois momentos muito parecidos, o de Jacó com o de Yeshua. Jacó pediu, né, para ser protegido da fúria de seu irmão, e apesar de toda a angústia, teve seu pedido atendido. Mas com Yeshua não ocorreu mesmo. Yeshua teve que passar por aquela angústia. Em Gênesis 32, alguns versículos eu coloquei aqui direto, Gênesis 32, 31. O sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Irmãos, olha só, quando Jacó chega naquele vale ali, naquele momento ali de angústia terrível, que suas mulheres, seus filhos, sua família, tudo seu já passou, e ele não tinha mais opção, ele tinha que passar aquele vale ali e ir ao encontro de Esaú, sabendo que Esaú vinha vingar, porque ele vinha com 400 homens, ele não vinha com uma boa intenção. Jacó ali se angustia e ora, né, aquela oração que nós vimos no versículo anterior, que ele pede para livrar da mão de Esaú, que ele tem medo, né, teme muito a Esaú. O que é que acontece? Vem um anjo e começa ali a batalhar com Jacó.
A crença convencional é de que, pelo fato daquele anjo ter tocado, tudo indica que foi no nervo ciático, né, de Jacó, a crença convencional é de que foi uma luta física. Eu já falei disso aqui, eu acho que 2 anos atrás falei disso aqui, mas se a gente for usar lógica, eu acho que lógica é necessária em tudo, até mesmo em questões complexas que às vezes não cabe muita lógica, mas tem que ter um pouco de lógica, senão você se perde. Se a gente pegar a lógica, vocês lembram que um anjo só matou 185 mil soldados dos assírios, não foi isso? Dos assírios. Um anjo só matou 185 mil soldados treinados do Império Assírio. Você acha que Jacózinho ali ia aguentar lutar com um malá que tem condição de matar 185 mil homens sozinho? Era um guerreiro, 185 mil. Aquele anjo matou num momento só. Jacó ia aguentar lutar com esse homem? A não ser que fosse uma luta de faz de conta. Eu não acredito que no campo espiritual, nas coisas divinas, nas coisas dadas por Adonai, exista faz de conta. Para mim existe faz de conta em nós, entre os humanos. As coisas do Criador, para mim não existe faz de conta. É ou não é? Eu creio que aqui não era uma luta de faz de conta, era uma luta real. Só que, se a gente for avaliar o contexto das coisas aqui, o que acontece depois, não dá para crer que era uma luta física, porque não tinha como Jacó segurar esse anjo e vencer, e não poderia ser um faz de conta, faz de contas, né? Não tem como. Para mim aqui era uma luta no campo verbal, no campo da argumentação. Jacó precisava provar para aquele mensageiro de que ele tinha direito, de fato, ao lugar que ele estava indo conquistar, que ele tinha de fato ele tinha direito de fato ao lugar de primogênito, ele tinha direito de fato a carregar a herança de Abraão, que ele era legítimo no que estava fazendo, no que ele, ao passar aquele lugar e ir para a terra de Canaã, ir para a terra dos seus pais, ele teria que provar seu direito, sua legitimidade naquilo que estava fazendo, naquilo que iria acontecer. E ele provou a esse malá, a esse anjo. E existem diversas teses quem era esse anjo, porque Jacó depois disse que o anjo fala a Jacó que Jacó lutou com Elohim, né, com Deus, e prevaleceu. Sabemos que ali não era o próprio Adonai, o pai, porque o texto é bem claro, era um malá, era um mensageiro. Jacó via, Adonai ninguém pode ver, era um mensageiro. Se era um mensageiro, nós sabemos que Elohim pode ser inclusive mensageiro. Elohim pode ser anjo, né, mensageiro, pode ser até homens, autoridades, pode ser falsos deuses, depende do contexto. Então, quando o anjo fala aqui que lutou com Elohim, não quer dizer que Jacó lutou com Adonai. O anjo está dizendo que ele lutou com uma autoridade, alguém poderoso, uma autoridade, um Elohim, né? Que pode ser, inclusive, o que ele era, um anjo, um mensageiro. Então, gente, existe na cultura judaica, por exemplo, quem acredite que, eu vou apenas citar, não estou dizendo aqui, depois eu digo o que é que eu creio, talvez. Mas há na cultura judaica quem diga que esse era o anjo protetor de Esaú. Aí alguém pode aqui já, que pensamento louco, está vendo que não existe negócio de anjo protetor, o ser humano tem anjo protetor. Na cultura judaica acredita-se nisso, e quando a gente vai para a epístola de Pedro fala algo nessa direção. Lembra lá, ou é no livro de Atos, quando fala quando Pedro está acorrentado ali, que chega um anjo e solta, né? Tem uma passagem lá que diz que era o Melahim, o anjo, o malá, né, de Pedro. Ou seja, é uma questão complexa que eu não quero entrar aqui no ponto, senão a gente vai perder tempo demais, isso não é para se tratar agora. Mas existem os que creem que era um anjo protetor de Esaú, existem os que acreditam que era um anjo enviado por Adonai, tipo Miguel, um anjo de Adonai enviado para abençoar, de fato, Jacó. Existe quem defenda que era Rassatã, e existem diversas teses. Uma coisa é clara no texto:
o anjo se nega a se identificar para Jacó. É um negócio muito estranho, porque um momento de angústia, ele confronta Jacó, e quando não vence por quê? Não vence na força? Lógico que na força ele venceria, já falamos aqui, não tem como na força Jacó vencer aquele anjo, seria um faz de conta, seria um Chapolin colorado, Chaves se passando por Chapolin colorado, não tem lógica, gente. Então, certamente era no campo do argumento, das ideias. Jacó chega o momento que o anjo tem que baixar a cabeça e reconhecer: você tem direito à primogenitura, você tem direito a essa bênção, você tem direito a ser chamado Israel. E aí chega e abençoa, e declara que o nome de Jacó agora seria Israel, porque ele reconheceu que Jacó tinha direito. Esaú perdeu para Jacó o direito. E aí o que acontece? Fica claro, irmãos, que após essa luta aqui, no campo espiritual, o peso espiritual, a força espiritual que induzia o coração de Esaú a eliminar Jacó, a se vingar de Jacó, foi anulado. A força que movia Esaú para se vingar de Jacó, após essa luta aqui, foi anulada. Vocês concordam comigo? Não tem como, gente, um homem vir com 400 homens de guerra, homens poderosos, e quando chega ali, ao invés de se vingar, como tudo indica que ele vinha, ele corre, abraça o irmão, beija e os dois começam a chorar. Para que trazer 400 homens consigo? Se eu vou Pitom é meu irmão, eu vou ao encontro dele, e meu desejo é quando encontrar, rever, meu irmão, como é que você está, quanto tempo, estou morrendo de saudade, e trazer comigo 400 homens. Qual o sentido disso? Você sabe que 400 homens, hoje já é caro para você mover distâncias distantes. Imagina naquela época, era algo caro, era algo difícil de acontecer. Aqueles homens não iam a pé, certamente iam todos de cavalo. Era uma expedição cara, abençoar, e Jacó tenta segurar o anjo para impedir. E aí vem a prova clara do que eu falei. O anjo chega com um toque só um toque, anula a força locomotora de locomoção de Jacó, toca no nervo ciático, e aí Jacó fica o quê? Praticamente neutralizado, sem poder lutar. E aí fica claro o que eu estou falando, irmãos, que não precisou, só precisou um toque no final, e aí Jacó fica com a perna atrofiada e fica mancando. Ou seja, a luta era no campo dos argumentos. No final foi que ele deu esse toque para mostrar realmente que a força física era do anjo. Jacó teve a força legal. Pois não, Ruth, pode falar. Os pensamentos negativos, né? É. Ruth está dizendo aqui que isso é um símbolo também, né, que muito bem lembrado por parte dela, bem colocado, que o ser humano tem aquela ideia, né, nós temos medo do desconhecido, né? O medo vem daquilo que nós não conhecemos, o que está por vir, temos medo. Os dois lados não sabiam o que estava por vir. Esaú vai preparado para a guerra. Jacó vem morrendo de medo também, esperando guerra. E quando chega na hora, para os dois lados acontece tudo diferente. O dia nasce, brilha um novo dia, e aí, como diz o Salmo, a alegria vem pela manhã. E aí passa aquele momento de angústia de Jacó, e o momento de fúria de Esaú acaba, e a partir dali segue uma harmonia. Só que a gente sabe que no campo espiritual, as coisas não morrem, os espíritos não morrem, anjos, Melahim não morrem. E nós vemos que esse ódio que estava no coração de Esaú, que foi anulado ali, depois ele tem continuidade na sua descendência. Essa disputa que era entre Jacó e Esaú, continua na sua descendência. Porque a força espiritual que move isso, continua aí. E as pessoas que dão lugar a essa força,
vão agir influenciado por essa força. Agora Jacó, além de, quando ele passa pelo vale, além do medo, está mancando. Ou seja, se ele já tinha medo, se ele achasse que tinha alguma possibilidade dele lutar com Esaú, agora que estava no lado mesmo, que ele nem lutar poderia mais, porque ele não aguentaria nem mais se movimentar direito, puxando da perna. Israel foi abençoado, o anjo, né, foi obrigado a abençoar Jacó, mas andaria com dificuldade na história. Eu creio que aqui também há um simbolismo muito interessante. Jacó aqui, ele passa por aquela luta ali, é abençoado, é legitimado ali naquela luta, né, verbal, mas sai o quê? Sai andando com dificuldade. E eu creio que isso aponta também, é algo simbólico também, que já aponta para a história. Israel caminhou na história com dificuldade, não é assim? Desde quando conquistaram Canaã até hoje, Israel anda com dificuldade. Primeiro porque ele mesmo, porque o ser humano é assim, erra o alvo, transgride, e aí vem o quê? Vem as aflições, vem as agonias, e aí vem os inimigos, e aí Israel andou pela história com dificuldade. Veja como as coisas, como eu falei no começo, são cheias de detalhes, pequenos símbolos, pequenos detalhes que têm um significado muito grande. Adonai manda o israelita colocar nós, que a gente usa aqui só nos momentos de oração, mas ele mandou originalmente colocar esses nós nas vestes, para que ao olhar para isso aqui, né, o tzitzit, olhar para cada nó desse, simbolizando um mandamento, ou seja, e ele mesmo diz lá, olhar, para que olhe para isso aqui e lembre dos mandamentos dele e não ande conforme o olho. Ou seja, olha que detalhes pequenos. Um Elohim tão grande que gosta de detalhes tão pequenos que fazem toda a diferença. Então são coisas pequenas, símbolos pequenos que apontam para algo grande. Israel ali teve sua perna machucada naquele lugar, saiu mancando. Certamente, eu acredito que ele, para o resto da vida, quem tem lesão no nervo ciático vai sentir para o resto da vida. Geralmente é assim, né? Poucos casos fica totalmente curado. Eu creio que Jacó puxou da perna aí para o resto da sua vida. Simbolizando que, para o resto, toda a história de Israel, né, a nação Israel andaria com dificuldade. E exatamente foi assim. E aí eu me lembro, eu gosto sempre de citar isso aqui, nosso irmão, inclusive está aqui na Bahia, nosso amigo rabino Jaime Araújo, ele está aqui na Bahia, mas não pôde vir aqui à congregação. Ele está hoje em Ipiaú, na terra da família dele. Ele escreveu algo fantástico quando ele ministrou essa paraxá, em alguns anos atrás. Eu copiei esse trecho. Todos nós fazemos nossas jornadas espirituais ao longo de nossas vidas. Muitas vezes sentimos que estamos andando com Deus, mas há momentos em que, aí ele põe aqui, francamente, há momentos em que, francamente, nos sentimos como se estivéssemos sós. Você já passou por isso? De ter momento que você está angustiado, parece que você está num beco sem saída, não sabe o que fazer, tudo difícil, você precisa de uma orientação, você precisa de um socorro, você precisa de uma ajuda, e só o que você encontra é silêncio. Você ora, clama, pede direção, faz jejum às vezes, e só o que vem é silêncio. Aí já me usa-se francamente, tem hora que nos sentimos, parece que estamos sós. Muito forte essa frase de Jaime. Ainda não é a nossa redenção final, como também não foi a de Jacó. Nós estamos caminhando para ela, mas ainda não chegamos lá. E é assim mesmo, tem hora que parece que, gente, tem momentos que é difícil. Você fica desesperado, ora e só vem silêncio. Jacó ali, ele orou pedindo algo, daí a pouco chega um mensageiro que vem
confrontá-lo. Confrontou a noite inteira ali. Foi um período longo. Jacó sem dormir, com sono e sendo confrontado. Eu acredito que aquele mensageiro chegava: você mentiu para o seu pai, você enganou seu pai. Você lembra daquela vestimenta que você colocou lá para se passar pelo seu irmão? Você enganou seu pai, e aí foi colocando. Por que você não disse para sua mãe que estava errado? Por que você não... E foi mostrando. E Jacó, por outro lado, mas você se lembra disso aqui de meu irmão, que meu irmão age assim, e foi a noite toda aquela luta. Acusando, Jacó se defendendo, quando chegou no final, você sabe que no campo espiritual é necessário as coisas serem retas. Você vê que até Satã, quando vai fazer mal a alguém, ele pede autorização, não é assim? Olha o livro de Jó, né? Para fazer o que ele fez com Jó, teve que obter autorização. Então, ele teria aquele mensageiro ali, independentemente de quem era, ele teve que ser justo com Jacó. Chegou no final, ele foi obrigado a abençoar, e abençoou. Jacó venceu. Versículo 32, 24. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou as 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o baú de Iaboque. Ele o tomou e fez passar à frente, e fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou só. E ali ele foi orar, e aconteceu isso que nós estamos falando. Esaú foi quebrantado, já falei, após a luta de Jacó com o mensageiro. Algo aconteceu ali no campo espiritual. Já falei disso, porque às vezes a gente esquece que escreveu e se adianta, né? Mas nessa hora aqui que a força espiritual que movia Jacó movia Esaú contra seu irmão, ali foi anulada. E aí o que é que acontece? Ele encontra Jacó, e ali estão o quê? Unicamente 2 homens, sem influência espiritual nenhuma. No campo espiritual, a força que movia Esaú, quando foi anulada, porque ela foi o quê? Ela foi vencida lá no vale de Iaboque. Quando ela foi vencida lá, que ela parou de influenciar sobre a vida de Esaú, o que é que aconteceu? Aí vem o Esaú natural, o homem natural, que sente saudade, que tem emoção, olha para o irmão dele, certamente lembra do passado, e aí o que é que sente? Vontade de abraçar, chorar junto, porque estavam ali os 2 homens naturais, as suas emoções, o campo espiritual deixou de influenciar ali na vida de Esaú. É isso que muitas vezes acontece. Nós vemos pessoas, às vezes, com ódio, revolta, que não tem explicação. Brigas familiares, às vezes, acontecem dentro de casa, familiares brigando, irmãos, pessoas em geral, ódio inexplicável, que você não sabe por quê. Você olha, avalia, ouve a história daquelas pessoas e não tem explicação por que tanta revolta, por que tanto ódio, tanto desejo de vingança. É porque às vezes a fonte daquele ódio está no campo espiritual, a pessoa está deixando ser influenciada. Satã, espírito maligno nenhum pega na mão de ninguém para matar alguém, para fazer qualquer coisa. Eu não acredito nisso, as escrituras não dão base para isso. O homem, ele é responsável por tudo que ele faz. A gente vê muito por aí, mas foi o diabo que fulano fez isso, aquilo ali, matou não sei quem, fez isso, aquilo, é culpa do diabo. Não é culpa do diabo coisa nenhuma. O diabo não vai pegar os espíritos malignos do diabo, demônios, se chame como quiser, não vai pegar na mão de ninguém, não vai levar ninguém a fazer nada. Você tem a decisão final. Faz se quiser. Não venha querer botar a culpa em demônios, em Satã, o que quer que seja, pelos seus atos. Existe a influência, lógico. Você está aberto para aquilo, lógico. A influência, se você abre um guarda-chuva e está ventando forte, o que é que vai acontecer? O vento vai pegar o guarda-chuva e vai jogar longe.
mas ele está na sua mão. Você pode controlar, você pode fechar o guarda-chuva para o vento não exercer força sobre ele. Se você não faz isso, o que é que acontece? O vento vai pegar seu guarda-chuva e vai destruir. É mais ou menos assim. O campo espiritual está ali. É como energia, ela está atuando. O campo magnético está ali. Mas cabe a você dominar. É igual o pecado lá de Caim no princípio. A dona deixou bem claro, ó, está sobre você, mas cabe a você dominar. Então, não venham com essa história de que é culpa do demônio, é culpa do diabo. Isso é para quem quer se livrar de culpa. O ser humano é responsável por suas ações. Apenas a influência aqui que foi anulada. E aí estavam ali dois homens naturais, que sentem saudade, que têm amor, que choram, se abraçaram e choraram. Só que a sua descendência depois permite essa influência ter ação novamente, ter influência novamente. 33:18. Bereshit, Gênesis 33:18, para a gente encerrar. Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã. Quando voltou de Padã Arã, e acampou diante da cidade, aos filhos de Hamor, pai de Siquém, comprou, por 100 moedas de prata, parcela do campo, que erguera sua tenda. E lá erigiu um altar e chamou o nome de Elohim de Israel. O nome do altar foi o Deus de Israel. Olha só, gente. Novamente, Jacó faz um altar ali e santifica aquele lugar a Adonai. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, Jacó teve a sua experiência pessoal com aquele mensageiro ali naquele vale e luta. Ele teve sua experiência desde quando saiu da casa de seu pai, que foi a casa de Labão, e quando volta tem aquela experiência ainda maior, lutando ali com o mensageiro, que eu creio que durante um bom tempo de luta, certamente Jacó não sabia do que se tratava, ele achava que era um homem comum, certamente. No final, quando ele é abençoado, aquele homem desaparece diante dele, é que Jacó vai ter discernimento do que era, que geralmente é assim. As pessoas que são visitadas por mensageiros celestiais contam que a coisa acontece mais ou menos dessa forma. Está ali, conversa normal, tem contato, como se fosse pessoa normal. Depois que passa o momento ali, é que ela vai discernir, olha, não era um homem ou uma mulher comum. Porque diante dele some, desaparece. Cada indivíduo precisa ter sua própria experiência espiritual. Essa história de Jacó nos reforça essa ideia. Vocês lembram que eu já falei bastante isso aqui? Irmão Lorisvaldo já falou muito disso aqui. Nel também já falou bastante. Todos nós falamos isso aqui. A experiência dos outros nos ajuda até certo ponto. Quando você conta um testemunho, algo poderoso que aconteceu na sua vida, você conta um milagre que aconteceu na sua vida, uma experiência fenomenal na sua vida, nos ajuda, nos motiva, nos dá ânimo, nos dá força, mas tem um limite. Chega uma hora que só a experiência dos outros não vai lhe segurar. Você precisa ter a sua própria experiência espiritual. Jacó teve várias, e essa última foi a definitiva. A partir daí, Jacó chega, quem leu a Paraxá, deve ter visto isso, que Jacó chega e fala que agora Adonai é o seu Deus, não é mais o Deus dos seus pais, agora é o dele. Porque ele teve a sua experiência, ele precisou, ele viu tantas coisas, ele viu tantos acontecimentos, mas só depois de tudo isso aí, é que ele chega e diz diferente, agora o Senhor é o meu Elohim, o meu Deus. Ele não diz mais que é o Deus dos seus pais. Depois dessa que talvez foi a maior experiência espiritual da vida dele. Se você nunca teve uma experiência pessoal, quando eu digo experiência pessoal, não precisa ser algo grandioso, de você ver descer fogo do céu, não é nada disso não. Você precisa ter algo que você tenha certeza, convicção de que foi espiritual, de que veio do alto para você. Até mesmo um sonho. Tem gente que não acredita muito em sonho, mas a própria Bíblia, as Escrituras deixam bem claro que Adonai se comunica com o homem através de sonho. Às vezes até um sonho, dependendo de como foi, da mensagem que ele trouxe, do contexto disso, que você vai ter certeza absoluta, zero de dúvida, de que aquilo ali foi algo que veio dos céus, que veio do eterno, já é uma experiência espiritual para você. E isso vai lhe segurar.
nos momentos de dúvida, nos momentos difíceis, nos momentos em que você pensa em abandonar tudo, em voltar atrás. São essas experiências. Lorisvaldo contou aqui já várias vezes a experiência dele, quando ele estava morrendo afogado e viu aquela mão chegar, aquela mão grande e fria, pegar e jogar ele para cima. Eu duvido muito que um dia ele abandone a fé que ele tem hoje, porque ele vai lembrar dessa experiência, ele vai saber, olha, existe algo sobre a minha vida muito mais elevado, e eu não, se não fosse essa força, se não fosse esse algo, né, que ele sabe o que é, nós sabemos o que é, que está sobre a vida dele, está sobre nós, ele não estaria aqui mais para contar a história. Então, quando você tem essa experiência sua, espiritual, como Jacó teve a dele, como Lorisvaldo teve a dele, e eu creio que muitos aqui já tiveram, não é mais a experiência dos outros, é a sua experiência que vai fazer valer na hora que você estiver passando por angústia, sofrimento, dificuldade, na hora que dá vontade de abandonar tudo. Por que é que tem pessoas que, eu sei que tem muita gente que não frequenta, deixou de frequentar congregações, deixou de frequentar igrejas, mas quando você vê a sua vida no seu dia a dia, você fica claro ali que a pessoa continua com a sua fé viva, continua andando nos caminhos do eterno. É uma falha, eu considero uma falha você deixar de congregar. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque as escrituras mesmo recomendam, apontam essa direção, que você deve estar no meio dos santos, ou seja, no meio das pessoas que têm a mesma fé, porque isso vai lhe fortalecer, vai fortalecer outras pessoas, é necessário. Eu não recomendo isso, mas, no entanto, nós sabemos que tem pessoas que, por diversos motivos, inclusive decepções, deixaram de estar congregando. Mas muitas delas, talvez não seja a maioria, mas muitas delas, quando você vai ver o dia a dia dessa pessoa, a pessoa continua com a sua vida íntegra, continua guardando o Shabat, os que eu conheço, continua santificando sua vida ao eterno, ou seja, porque elas sabem que não há outro caminho a seguir. Elas já, em algum momento de sua vida, já tiveram sua experiência própria com Yeshua, sua experiência própria com o reino dos céus. Então, é importante, se você não teve ainda, ore, peça a Adonai para que você tenha. E para encerrar, apesar de tanto sofrimento, a história andou. Sofrimento de Jacó, né? A história andou. E os projetos divinos para a vida de Jacó estavam seguindo o curso correto. Então, algo diferente acontece para, certamente, tentar corromper, desviar esse plano, que é o quê? A história de Siquém, Diná, ali sendo violentada por Siquém. Será que a atitude de Simeão e Levi foi repugnante aos olhos de Adonai? Essa paraxá encerra com isso, ou melhor, encerra com a descendência de Esaú, mas um ponto importante que conta é que depois de todo aquele compromisso ali, Simeão e Levi, olha quem? Levi, foi lá e destruiu toda Siquém e não permitiu que aquele pacto fosse levado adiante. Gente, quando nós olhamos, a grosso modo, isso é o que todo mundo pensa, a maioria, Simeão e Levi, inclusive na mente de Jacó, Simeão e Levi foram perversos, fizeram algo horroroso. Mas será que fizeram mesmo? Quando a gente olha a história espiritual por trás da coisa, a história do pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, o que teria que seguir até o Messias vir, o papel de Israel, gente, eu não acredito mais que Simeão e Levi agiram apenas por ódio, vingança, o lado ruim do ser humano. Havia algo aqui muito grande acontecendo e Jacó, por ser um homem pacífico, não percebeu, certamente. Vejam que depois, quando Adonai dá a Torá no Monte Sinai, o que é que ele diz? Que os filhos de Israel não poderiam se misturar com aquelas nações da terra de Canaã. Não era assim? 7 nações que Adonai não permitiu de modo algum que houvesse mistura. E ele ainda recomendou que o povo de Israel sempre se separasse de nações, no sentido de casamento e tal, mas principalmente aquelas 7 ali, ele não podia se misturar. E aí, bem antes, o que é que acontece? Se ele deu aquilo, quando o povo saiu do Egito,
É lógico que na mente do Eterno, esse plano já estava lá desde o princípio. Teria que, esse povo que eu vou criar através de Abraão, tem que ser um povo separado, e essas nações aqui, a medida dela está sendo cheia, ele falou isso a Abraão, não pode ser contaminada. O que é que acontece? Jacó é legitimado, passa por ali, vence Esaú, vence tudo, entra e vai para, e se estabiliza no lugar da promessa. Aí vem Siquém, Diná, certamente se misturou com quem não devia, acontece o que a história o que está registrado aí. Aí quando nós lemos o contexto, o que é que o pai de Siquém diz para o povo da cidade? Daremos nossas filhas para eles, tomaremos as filhas dele para nós, o gado dele será nosso, seus bens, ou seja, haverá uma mistura completa. O povo de Israel com o povo de Siquém se tornaria um povo só. Era uma mistura plena, profunda, casamento. Né? Circuncidava e misturava tudo. Você acha que os costumes, a crença, a religião, tudo que envolvia esse povo daquele lugar ali, não seria absorvido pelo povo de Israel? Haveria uma contaminação, gente, terrível, no campo físico e espiritual, ia corromper tudo. Jacó, por ser um homem pacífico, para evitar a guerra, o que é que fez? Apacentou, olha, circuncida, a gente cumpre o mandamento da circuncisão, você promete que vai ser fiel à minha filha, ali organiza tudo, fica tudo arrumadinho, né? Aparentemente ali tudo arrumadinho, tudo em ordem, todo mundo consentiu com tudo, pronto, vamos viver. Só que Simeão mais Levi enxergaram mais longe, eles viram que isso aqui, se esse casamento aqui dá certo, pode ter certeza que o plano que Adonai tinha para Israel, até a vinda do Messias, como a gente conhece a história de Israel, não seria a mesma, mudaria tudo. O pacto de Abraão, com Abraão, Isaac e Jacó, com a linhagem de Israel, não seria a mesma, corromperia tudo. Simeão mais Levi tiveram aqui uma visão espiritual mais além. É como eu costumo dizer, eles enxergaram além do véu. Poderia ter tido uma atitude diferente? Poderia como, isso eu pensando aqui, né? Não sei se eu estou certo, poderia, ora, já aconteceu mesmo, vamos pegar nossa irmã, bora levar, cai fora daqui, não precisa dessa guerra. Evitava a mistura sem a guerra, eles foram ao extremo, né? Mas não sabemos o porquê deles ter optado dessa forma, mas uma coisa é certa, essa aliança, esse pacto não poderia ir adiante, teria que ser anulado ali. Só que eles viram que Jacó, como o cabeça da família, o pai da outra família, já tinham fechado em acordo, ou seja, não tinha mais o que fazer, eu creio que por isso, que eles tomaram essa decisão. Olha, já foi selado, não tem mais o que fazer, então vamos resolver do nosso modo, vamos resolver com a espada. Tomaram uma posição ruim, né? Mas a aliança, aquele pacto terrível teria que ser anulado. Então, quando você ouvir por aí falar de novo sobre isso, pense, bote na balança os dois lados. Eles foram duros na ação? Foram. Mas se eles não tomassem essa posição, aconteceria algo muito complicado. O pacto que Adonai tem com Abraão, Isaac e Jacó, que nos garantiu a vinda do Messias, nos garantiu a vinda de Yeshua, garantiu a redenção da humanidade, estaria altamente comprometido. Então, pense duas vezes em concordar quando alguém vier para você dizer que Simeão e Levi, os filhos de Jacó, eram perversos. É tanto que em momento nenhum Adonai fez comentário aí negativo contra eles. Pelo contrário, orientou Jacó depois a sair dali, como sair dali sem ser atacado, porque certamente o pessoal da região ali estava querendo atacar Jacó, porque o que aconteceu? Jacó ora, lá em 35:1, Jacó com medo, Adonai orienta Jacó a sair dali, e aí Jacó orienta o povo a tirar os deuses, a família dele a tirar os deuses, a purificar-se, e sai. Ou seja, após a retirada, quando Jacó manda o povo retirar os deuses e sair dali, o que houve uma santificação. Aí, olha o que o 35:5 diz, e partiram,
né? Jacó partiu com sua família. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Olha só, Adonai em momento nenhum repreendeu Levi mais Simeão, e ainda orientou Jacó a como proceder para sair dali sem ser atacado, porque esse texto aqui nos dá a certeza de que realmente eles iam ser atacados. O povo, aquela matança não ia ficar de graça. O povo ia vingar. E aí, após Jacó santificar o arraial, tirar os deuses estranhos, se purificarem, o que aconteceu? O temor de Adonai caiu sobre o povo. Ou seja, para uma aproximação mais intensa de Adonai, é necessário uma limpeza espiritual. Teve que haver uma limpeza espiritual ali, retirar os deuses, retirar a idolatria, o povo se purificar, para que Adonai então pudesse descer, intervir e pôr terror no coração do povo para que não perseguisse a Jacó e a sua família. E aí eles saíram dali, foram embora sem ser atacados, e Adonai não repreendeu os filhos de Jacó. Então é necessário repensar, achar que os filhos de Jacó foram cruéis, certamente não é bem por aí. Eles tiveram uma visão espiritual da causa. E por aqui eu encerro, pois não, Chico? Esse caso aí de Diná, isso aí era do povo, aconteceu de Simeão e Levi, que é tribo sacerdotal, né, matar eles, né? A mesma coisa aí aconteceu com Finéias, o caso de Finéias lá, Balaão, que misturou. Sim. Ele matou também e ele foi punido. A mesma coisa que ele fez. Chico está... eu já entendi. Chico está lembrando aqui que quando, naquele episódio de Finéias, né, a contaminação com as moabitas, as midianitas, quem foi que tomou a atitude? Finéias, que era da tribo de Levi. Na época do bezerro de ouro, lembra quando os filhos de Israel contaminaram ali com o bezerro de ouro? Qual foi a tribo que tomou essa decisão também? E teve que fazer uma atitude extremamente dura ali para purificar aquele momento. Quem foi? A tribo de Levi. Veja que em 3 momentos a tribo de Levi, que é a tribo santificada dentro dos filhos de Israel, é quem tomou essas atitudes. Ou seja, tem algo espiritual por trás da decisão de Simeão e Levi muito forte, e que é necessário se ter muito cuidado na hora de julgar, dizer que eles eram perversos. Os filhos de Jacó por natureza eram perversos, por isso que Israel até hoje é uma nação bélica, porque existe algo espiritual por trás. Se eles não fossem bélicos, se Israel não fosse uma nação hoje com poder bélico, já teria sido varrida do mapa. Então, Adonai está sobre tudo isso, mas ele dá instrução ao homem como se comportar, porque nós estamos na terra, nós estamos no meio dos homens, e os homens lidam com X armas, e você, para lutar com homens, tem que ir com X armas também, coberto com a arma espiritual, mas no campo físico você precisa ser, é como se o campo espiritual fosse a energia, e no campo terreno você usar a ferramenta que precisa da energia, é algo mais ou menos assim. Você não usa o computador sem energia, e por aí vai. Então, irmãos, enxergue a partir de hoje de um modo diferente quando você ouvir falar sobre essa questão do episódio de לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את דמי האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים,